eu já fiz esse vídeo 6 vezes, pelos mais variados motivos. E não foi porque erro técnico. Quer dizer, teve 2 erros técnicos, porque chegou em 2 minutos de vídeo da primeira vez e eu me perdi completamente no que eu tava falando. Porque assim, gente, eu tenho um celular só. Se eu esqueço algo que eu fiz do roteiro, eu tenho que pausar o vídeo, aí eu tenho que reler, procurar a parte que eu tô, aí eu tenho que voltar e continuar dali. O problema é que eu sou uma pessoa ansiosa, então quando eu começo isso, eu já perdi toda a minha linha de raciocínio. Aí eu percebo, nossa, eu esqueci alguma coisa. Aí quando eu volto, eu já não lembro mais nada. Aí isso me faz ter que fazer isso várias e várias vezes. Mas no caso de hoje, até que não foi por isso. A segunda vez foi porque eu só não parava de vibrar, porque eu esqueci de botar no silencioso, porque eu não parava de receber mensagem. Aí eu fiquei, que merda! Aí eu fui rever, ficava toda hora só zi. Aí eu, ai, que inferno! Na terceira vez, eu fui começar o vídeo, tava indo muito bem, tava engraçado, só que aí eu derrubei o celular. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de edição, porque eu tô no começo. Tanto que pra mim fazer corte é uma desgraça, é muito horrível, é muito complicado, é muito chato fazer essa parte. Eu amo gravar vídeo, eu não gosto de editar o vídeo, mas eu não tenho dinheiro suficiente pra pagar alguém pra fazer pra mim. Então quanto menos eu errar, melhor. Então eu tento me esforçar pra falar extremamente rápido, como eu tô falando aqui agora, pra ter menos coisas possíveis, menos pausas, assim, pra eu ter que tirar. Porque aí se tiver a pausa, vai ser muito mais fácil perceber, assistindo. Aí, a quarta vez, eu precisei pausar o vídeo para responder uma pessoa. Aí eu respondi essa pessoa e voltei a gravar pela quinta vez, que tava ótimo, tava engraçado, tava bom. Mas eu precisei de novo pausar o vídeo. Não só pausar, como terminar, porque eu não sabia quando eu ter que voltar pra gravar. Demorou 3 minutos, mas eu me enfureci. Não desceu. Eu me de ódio. Aí, no momento, eu estou assim, tem 40 graus lá fora. Cheguei em iluminação aqui, é Naturebs. Não tem outra opção. Mas eu acho que a maior iluminação tá sendo o ódio no meu coração nesse momento. Porque assim, eu amo gravar, mas eu gosto de gravar com calma. Quando eu sei que nada vai me atrapalhar. Hoje, aparentemente, isso não é o caso. De qualquer forma, bem-vindos à Revolução dos Bichos. Esse vídeo não tem spoilers até o final. Ou seja, quando for ter, eu vou avisar, eu vou deixar a minutagem na tela de quando eu começo a falar os spoilers, que é a minha opinião, já mais focada em pontos muito específicos. Então, nessa parte de agora, eu vou falar mais sobre como eu amo a representação humana como alguma coisa grotesca ou feia, para explicar alguma crítica, sentimento ou relacionamento abusivo. Por exemplo, eu sou muito fã de canibalismo. Ai, Gabi, você é maluca, você quer comer alguém? Não nesse sentido. Brincadeira, mas não, eu não quero comer ninguém. Porém, eu amo mídias onde há uma representação de algum relacionamento, de algum sentimento, de alguma crítica ali, onde você tenha que comer alguém. Por exemplo, eu não sei se é Garota Infernal o nome do filme, mas tem um filme onde a garota precisa comer homens pra se manter bonita, e a crítica é bem clara, na verdade eu não vou me prostregar nisso. Em outras mídias, o canibalismo também é exposto pra poder explicar alguma relação abusiva entre uma pessoa, onde você quer comê-la pra ninguém mais tê-la. Uma outra representação que você pode ter disso é de não conhecer a si mesmo. Tem um jogo que, se eu não me engano, é Dead Space. Eu acho que é Dead Space, que é onde você vai trabalhar no restaurante, aí o chefe da cozinha é um canibal, que é o dono do restaurante. Se você conhece, você me explica, você sabe o que eu tô falando. Mas ali é uma representação de não conhecer a si mesmo e por causa disso buscar devorar outra pessoa pra poder tentar ter seus próprios sentimentos, mesmo que isso significa, obviamente, a morte dela por você não conseguir sentir alguma coisa. O que é uma merda. Em Revolução dos Bichos, nós temos o ser humano como um porco. Que no caso nem é uma representação, né? De qualquer forma, eu já tinha visto outras mídias onde retratavam a gente dessa forma. E uma dessas coisas é quando a gente vê a representação de pessoas que deveriam ir pro inferno como porcos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vi algumas vezes passando no meu YouTube Shorts,
onde falava que porcos, na verdade, claro que no caso não de forma séria, tá, gente? Não é algo que eu acredito, é só uma mídia que representa a humanidade, uma crítica, eu acho. Eu espero que seja uma crítica, ninguém acredite nisso, por favor, né? Se você acreditar, também tudo bem, mas eu não acredito. Eu prefiro levar isso como uma crítica social pacas. E é a minha passarinha que eu tô olhando pra baixo. Meu Deus, então. Nessa representação, os porcos, na verdade, seriam pessoas que deveriam ir para o inferno. Só que como elas não queriam ir para o inferno, por motivos óbvios, elas pedem a Deus para que vão morar no corpo de porcos. E é por isso que, no caso, os porcos teriam olhos humanos. Eu nunca vi um porco com olhos humanos, mas por algum motivo as pessoas acham que porcos têm olhos humanos. Enfim, aí, nesse caso, por causa disso, os porcos não poderiam olhar para cima, e por causa disso eles não têm pescoço, eles só olham para baixo, que é o lugar onde deveriam estar. A representação humana, nesse caso, é justamente de você ser tão egoísta de fazer coisas erradas por toda a sua vida e se condenar a um corpo de um indefeso animal que agora está possuído por você, ser um merda, que vai ser servido em um prato de comida para outros seres humanos que também não vão querer ir pro inferno, criando um ciclo infinito de dor desses animais. No caso de Revolução dos Bichos, é como a gente começa com boas intenções e terminamos fazendo todas as outras pessoas ao nosso redor se ferrarem simplesmente porque elas não são tão inteligentes quanto nós. Ou, como a gente gosta de falar, todo dia sai um malandro de casa e um idiota. E no caso dos porcos, eles sempre são os malandros da situação por aproveitarem que tem um QI humano. Por que será, né? Revolução dos Porcos, eles começa quando um porco idoso, que era um porco de reprodução, ele está à beira da morte e ele lembra de uma cantoria que a sua mãe cantava pra ele antes de dormir, que era Bichos da Inglaterra. E um dia antes da morte, ele lembra dessa música, chama todos os animais da granja para se reunirem do celeiro e ele canta essa música pra eles, ao mesmo tempo que pede que eles se revoltem contra os humanos, porque a vida é curta demais para se viver em prol de servir alguém. A Revolução dos Porcos, no final das contas, é sobre como nós nos aproveitamos de criaturas indefesas e no final tiramos proveito disso. Nós começamos querendo coisas boas e no final essas coisas boas se voltam contra as demais. Porque quem tem poder é quem manda nessas coisas. Então se você quer conforto, se você quer liberdade, você tem que servir a mim primeiro. O que é, novamente, uma merda. Não entrando em detalhes do livro em si, né, não dando spoilers em si, mas uma coisa, é um livro antigo, gente, então não tem muito como fugir dessa parte. É sobre fugir da exploração para ir para outra exploração. Os bichos acreditam que, estando agora vivendo para eles mesmos, depois de transformar a granja solar em granja dos animais, eles vão trabalhar para si próprios, conquistar coisas para si próprios, construir famílias e viver felizes. E ao mesmo tempo, no começo do livro, nós vemos cada vez mais os animais se revoltando contra os humanos. O problema é que aos poucos, durante o livro, isso para de acontecer. A gente começa a ver que a granja se isola cada vez mais e se torna mais humana. Então, o que no começo se torna a granja dos bichos, volta a ser aos poucos a granja dos animais. Ou a granja dos animais se torna aos poucos a granja solar de novo. Porque os porcos, eles não trabalham. Eles têm ótimas ideias, eles dão muitos palpites do que você pode fazer, mas eles não põem a mão na massa, assim como os humanos. Tanto que, logo no começo, os animais eles falam, o ser humano é um animal que não produz, ele só tira de nós. E os porcos, no caso do livro, são a mesma coisa. Eles tiram leite, eles tiram maçãs, eles tiram tudo. E no final, não deixam nada para os animais. Com a promessa, é claro, de que se você trabalhar o suficiente, nós vamos ter cada vez mais e você vai ser mais feliz. Assim como nós, seres humanos, CLTs. Que cada vez mais trabalhamos, principalmente os millennials. Eu não digo nem a gente, geração Z, que é dos 12 até os 26 anos hoje em dia, porque nem todos nós estamos ainda no mercado de trabalho, né? E os millennials, os boomers principalmente, são a geração que acreditava que quanto mais você trabalha, no futuro você teria uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, porque você teria mais. E a Revolução dos Bichos é sobre isso. Pessoas com poder te dão a oportunidade de duas coisas. Você tem uma caneta bonita e não tem uma caneta feia, que eu não tenho uma agora, mas... Ok, aqui. Você pode ter um creme de cabelo bom e caro, ou você pode ter uma garrafa sem água. Qual que você escolhe? Na verdade, tem até água aqui.
um tiquinho de nada. Você escolhe uma garrafa cheia de água ou uma garrafa sem água. Considerando que eu não vou te dar mais água se você não me der 30 dessas aqui. Então, de 30 garrafas que você me der, uma vai ser sua, mas só vai ter isso aqui de água. E você, se quiser mais água, vai ter que comprar de mim ou trabalhar para mim, para que assim eu possa te dar, mais uma vez, uma pequena garrafa com uma pequena dosagem de água. É a mesma coisa com eles. Os animais vão cada vez mais trabalhando, ao ponto que as gerações vão passando e eles não lembram mais como era a vida com os humanos. Os animais da granja não lembram de como era a vida com Jones, mas eles sabem que estão muito cansados. E o argumento dos porcos sempre é: vocês querem que volte a ter humanos aqui? E os animais, que nem lembram mais como era, começam a aceitar cada vez mais. Esse é um argumento que prende eles a trabalhar para os porcos. Porque eles não querem voltar a sofrer, a voltar a ter fome, a voltar a ser açoitados. O problema é que, apesar de boa parte do livro isso não acontecer, eles trabalham, talvez, até mais do que quando tinham humanos ali. Porque, pelo menos, os humanos... Na verdade, no livro nem tem como dizer isso, né? Porque os animais, na época que o livro se passa, nem tinham direito dos animais. Então, eles eram bem merdas com os bichos. E... é justamente isso, os animais eles começam a ter cada vez menos e menos e menos, ao ponto que o livro diz que eles só pensam, ok, eu vou trabalhar, mas é pra nós. O que é mentira, é igual a gente. Nós trabalhamos cada vez mais com a sensação de meia barriga cheia, meia felicidade, porque a gente acha que se esforçar bastante por alguma coisa vai ser feliz. Seja isso num trabalho 6x1, que nem eu tô trabalhando, mas... ou seja, em algum tipo de religião ou alguma coisa, você se esforça, e talvez no fim você não receba nada. Os bichos, eles chegam a criar princípios, não mate outro animal, não mate outra coisa. E assim como nós, eles vão desfazendo os próprios princípios, pelo menos quem tá no poder. Você não pode, mas eu que tenho poder e dinheiro, posso. No caso dos animais, os porcos só têm inteligência. Eles são gordos, eles comem muito, eles dão muitas ideias, mas quem tem que produzir é você. Eu faço o projeto, mas você tem que se esforçar. Mesmo que isso talvez só me beneficie, não você. Porque se eu estiver bem, você vai estar bem. Os porcos, frequentemente no livro, eles falam isso. Se você nos manter saudáveis, logo nós que temos detrimento de melhor QI, de melhor capacidade mental, poderemos cuidar melhor de vocês. A granja, ela promete no começo que os animais livres teriam mais filhotes, mais coisas. Mas a verdade é que o controle da população tá bem mais baixo do que eles esperavam. Tá, na verdade, não tá pouco, mas também não tá o que eles tinham prometido. Tá bem pouco. No final, a Revolução dos Bichos é sobre você lutar e nunca sobreviver. Você vai lutar e você nunca vai evoluir. Porque no final, só evolui quem tá em cima. Ano passado, eu tive uma aula de filosofia, onde a minha professora fez um triângulozinho e dizia que a gente tá aqui embaixo. A gente é quem recebe do quem recebe. Quem tá em cima da gente são cantores, jogadores de futebol. Mas essas pessoas também não são as mais ricas do mundo. Ai, mas esse jogador de futebol ganha R$1 bilhão. Tá bom, ele não é uma pessoa que tá no poder, porque ele ainda depende de alguém pra poder ganhar dinheiro. A pessoa que tá acima dele, que é quem tá no poder, porque é a pessoa que tá dando dinheiro pra ele, e ele dá dinheiro pra gente. A mesma coisa na granja, os porcos vão se dividindo numa hierarquia. Quem tá em cima vive muito bem, vive numa casa humana, com coisas humanas, com direito a coisas que os outros bichos não têm. E quem tá abaixo é morto. Não gostou? Você é um porquinho que tem ideias revolucionistas contra mim. Tá bom, você morreu. Ah, você tem tal ideia. Tá bom, você morreu. Ah, eu apoio tal pessoa. Você morreu. É sobre não ter opção. É uma falsa democracia. É uma falsa sensação de que a gente tem poder de alguma coisa. Isso é exatamente que a gente tem essa sensação no livro. Que os animais estão votando, que os animais estão tentando tomar decisões, mas na verdade eles não estão tomando decisão de merda nenhuma. Porque a ideia sempre vem dos porcos e os porcos vencem tudo. E se os próprios porcos não concordam entre si, quem são eles para poder decidir algo?
que dividiu a população da granja e fez a maior parte ser morta e sobrar apenas alguns animais que eram os mais úteis, os mais fortes. E ainda mais, os mais fortes eram cada vez mais explorados, então eles não eram fortes merda nenhuma, porque as galinhas só tinham a opção de dar ovos e é isso. O seu pintinho vai morrer, mas a gente vai comer. E aos poucos, esses porcos, que começam como animais apenas inteligentes, se tornam, né, os donos daquilo tudo. Bom, mas é um jeito de se pensar. Pronto, essa parte aqui eu queria falar com spoiler, então eu vou esperar uns 10 segundinhos e aí você sai do vídeo ou pula, ou se você já leu o livro ou já assistiu a adaptação, tu fica por aqui. Saiu? Ó, eu vou dar 2 segundinhos. 1, 2, tá bom, agora eu vou falar. Uma coisa que eu gosto de Revolução dos Bichos, levando em conta agora com spoilers, é que eles fazem 7 mandamentos pros animais. Não dormirá em cama de humano, não comerás. Eu tenho aqui, eu acho, peraí. Deixa eu achar. É bem no começo do livro, aí eu mostro. Os porcos fazem 7 mandamentos pra eles e os animais, antes de se corromperem. O Bola de Neve, no caso aqui. Primeiro mandamento: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Humanos, no caso. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Esses mandamentos, aos poucos, eles são desfeitos durante o livro. Você começa com eles sendo só esses, e esses são os argumentos para tudo. Mas aí, quando os porcos começam a virar humanos, literalmente humanos, eles começam a mudar. O que era não dormirás em cama, vira não dormirá em cama com lençóis. O que era, né, não beberás álcool, vira não beberás álcool em excesso. Então, ele vai mudando, ele vai, sabe? E os outros animais não podem ter essas coisas. Isso que é o ruim. Isso que você percebe que merda, eles estão... Acabou tudo agora. Vocês estão muito ferrados. Porque eles começam a fazer isso. E aí, não matarás outro animal. Aí vira não matarás outro animal sem motivo. E, por fim, no livro a gente tem a frase: 2 pernas é melhor que 4. Ou, 4 pernas é bom, 2 pernas é melhor ainda. Ou seja, os porcos, eles aos poucos, eles literalmente começam a andar sobre as 2 patas, eles começam a açoitar os outros animais, eles começam a matar outros animais que não concordam com isso. Simplesmente porque eles querem voltar a ser tudo. E no final do livro, eles regridem, e o que era a granja dos animais vira a granja solar. E o Benjamin, que era o burro que, durante todo o livro, ele diz que ele já viveu muito. Ele é um burro que tá lá desde os primórdios. Ele tá lá desde sempre. Tanto que toda vez que alguém questiona por que você não apoia o animalismo, né, que é como eles chamam o jeito da revolução, ele sempre diz: eu já vivi tempo suficiente. E aí a gente descobre que esse livro é um looping. Porque a granja dos animais se torna a granja solar. Os animais são proibidos pelos porcos de cantar a música Animais da Inglaterra, que é a música que origina a revolução. Porém, no final do livro, a gente tem a frase que aos escondidos, alguns animais ainda cantam para os filhotes. Ou seja, e o Benjamin não morre no final. Ou seja, se você ler esse livro de novo, as mesmas coisas vão acontecer de novo. Porque esse porco se torna o principal, né, que é o Napoleão, que é o vilão do livro, ele se torna um humano casado com uma porca. Ele cria uma escola e os porcos abaixo da hierarquia dele se tornam porcos apenas. Porque eram aqueles porcos que não concordavam com ele. Então ele matou a maior parte e o resto ficou como bicho. Virou comida. E ele vira a mesma coisa que Jones, o seu antigo dono, quem maltratava todos eles, castrava e matava os pequenos filhotes ou doava. Ele se torna a mesma coisa. No final, a Revolução dos Bichos é sobre isso. A gente luta, luta, luta e a gente nunca muda. O ser humano é assim. A gente pensa, ok, então como eu posso melhorar o meio ambiental? E cria uma solução. E a gente torna essa solução uma coisa ruim. Medicamentos que são pagos e não deveriam ser.
A nossa sorte como brasileiro é que a gente tem o SUS, que é tudo de graça. O problema é que a maior parte das coisas não é acessível por meio disso. E todo o resto do livro todo mostra isso. Tipo, se você pega um livro de história normal, de coisa da vida real, e você compara com hoje em dia, a gente não evoluiu nada. A gente continua invadindo territórios, brigando por isso, matando sem razão, criando leis que podem ser quebradas de ambos os lados. A gente tem a lei de não matar, mas aí chega um desgraçadinho e mata um familiar ou, sei lá, nosso, porque sim, porque ele queria alguma coisa, porque ele pensa que só vai conseguir desse jeito. E aí a gente volta a trabalhar e trabalhar e trabalhar com o pensamento de que a gente vai ter uma vida melhor. E essa vida melhor nunca vai chegar? A verdade é essa. Não existe um jeito de ter uma vida confortável. Hoje em dia, se não é uma pessoa honesta, claro, você vai se esforçar muito, você pode conseguir realmente. Mas em custa de quê? A gente sempre teve a frase que a fama muda as pessoas. E tem motivos pra isso. Porque quando você é forçado a mostrar toda a sua vida pra milhares de pessoas, você tem que se tornar outra pessoa. Querendo ou não. Porque você vê que pessoas que são muito sinceras na internet, elas acabam sendo canceladas. Geralmente a opinião delas é uma merda, sim. Mas é sobre você se moldar e controlar a sua língua pra ser uma pessoa, pra ser algo que as pessoas possam se inspirar, enquanto sua vida em si continua sendo uma merda, porque você tem ansiedade, depressão e se compara com milhares de outros youtubers que são melhores que você, ou talvez até não, mas você não tem como controlar isso. E quem trabalha fisicamente, não pela internet, como pessoas como eu, pessoas como meus pais, pessoas como você, talvez, não vão ter muito sucesso. Porque a geração boomer e a geração millennial achava que se trabalhasse a vida inteira, se esforçasse muito, deixasse de ver os próprios filhos para em prol do trabalho, ia ser rico e feliz. E no final ninguém foi. Hoje em dia você mesmo pode ver pra sua mãe. Sua mãe provavelmente trabalha desde, sei lá, 16 anos de idade e agora aos 40 ela continua sendo pobre. Isso é porque ela quis? Não. Ela se esforçou muito. Eu trabalho agora e pode ser que quando eu chegue aos 20 anos eu ainda não tenha dinheiro pra comprar ou alugar uma casa. Eu não vou ter esse dinheiro aos 20 anos. Nem quando eu tiver 25, talvez. E nem se eu tiver 30, talvez eu possa pensar em comprar uma casa ainda. E não adianta. É uma questão que não é por culpa nossa em si, sabe? Eu não tô dizendo que você não tem que deixar de trabalhar. Afinal, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que se esforçar. A questão é que se a gente não cuida, não existe uma maneira de não se corromper. Porque quando você tem a opção de deixar os seus mais felizes, será que você realmente vai abrir mão da sua família em prol de pessoas que você não conhece? Se você pode ser melhor? Você deixaria de ser rico, de dar à sua família uma vida extremamente confortável em prol de uma pessoa que você nunca viu? Talvez alguns digam que sim, e eu admiro, mas se eu tiver que escolher entre as pessoas que eu amo e uma única pessoa que eu não conheço, talvez eu não abrisse mão das coisas que eu já tenho. Se isso significasse que os meus tivessem que passar dificuldade, esse é um pensamento egoísta e por isso eu também sou um dos porcos. Porque se eu fosse uma pessoa rica, eu provavelmente seria uma bosta como ser humano. Eu sou humilde agora porque eu também não tenho nada pra dar. Eu sou hospitaleira agora porque não tenho que roubar, eu não tenho nem TV. Quer dizer, eu até tenho uma TV, mas eu não tinha cama até um ano atrás, eu não tenho sofá, eu não tenho espelho, eu não tenho nada, eu só tenho um celular e um carregador. E uma mochila de mais de 6 anos que tá comigo. Você vai roubar o quê se você for mirar na minha casa? Nada. E se tiver pra roubar, você vai roubar meu ventilador, que meu ventilador não tem nem capa. Eu sou hospitaleira por causa disso? Talvez. Talvez se eu tivesse mais coisas, eu talvez não tivesse nada. Isso significa que eu quero continuar pobre? Óbvio que não. Porque se eu tivesse a oportunidade de ser rica agora, é óbvio que eu ia aceitar. Então, me esforçaria pra ser humilde, sim. Mas ninguém sabe do futuro. Talvez eu acabasse por causa disso me envolvendo com pessoas ruins. E por causa disso eu me influenciasse, como foi com os porcos.
A maioria, no começo, queria o bem de todos os animais, de verdade. Mas acontece que quando Napoleão chegou, ele moldou a cabeça de todos eles. Então, todos que já tinham uma pontada de egoísmo continuaram egoístas. E aqueles que lutaram contra isso morreram. Isso significa que todo mundo tem que virar egoísta? Óbvio que não, de novo. Mas significa que pessoas boas vão sofrer muito mais. E ninguém quer sofrer hoje em dia. É uma questão a se pensar apenas. É aquela coisa, eu não viraria uma pessoa ruim, mas eu também não me considero uma pessoa 100% boa. Porque eu tenho pensamentos que são de pessoas ruins. Isso significa que eu sou uma pessoa ruim? Não, porque eu não faria eles. Mas se eu penso, se eu cogito, talvez não seja tão boa assim. Talvez nenhum de nós seja. Talvez todos sejamos porcos que ainda não tiveram oportunidade. E se a gente tiver, talvez a gente não dure muito tempo como pessoas boas. Porque o mundo vai pressionar pra gente fazer o contrário, principalmente se você tem uma família. Eu não sei, é só algo a se pensar. É aquela coisa. E vocês? O que pensam sobre isso?